TV Tribuna Regional. Abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Entrevista com o procurador jurídico do município de Palma-Sola, Pablo de Souza. Pablo, que fala um pouco sobre o primeiro projeto de lei do Executivo Municipal aprovado no dia 26 de janeiro, no município de Palma-Sola, projeto de lei 001, e que prevê aí mudanças, suplementações orçamentárias. Pablo, qual na íntegra é esse projeto, qual o objetivo e o que ele efetivamente traz de mudanças e, é claro, sempre pensando no benefício da população. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, esse projeto ele tem como base fazer algumas modificações na lei orçamentária anual. A administração pública entendeu por bem fazer um remanejamento das despesas, né? Aí, quando nós fizemos esse remanejamento, já se analisou que a lei orçamentária aprovada no exercício de 2016, ela submetia ao Poder Executivo a aprovação prévia de diversos atos, que é de competência exclusiva do Poder Executivo à Câmara de Vereadores. Então, entendeu-se por bem que, ao invés de ajuizarmos uma ação, né, que o correto, quando há essa infringência de poderes, que há uma, como é que eu vou lhe dizer? Há uma afronta à separação de poderes. Havendo essa afronta à separação de poderes, que ela é disciplinada pela Constituição Federal, a gente necessariamente precisa ajuizar uma ação, que daí ela gera mais custos, ela é mais morosa, que é no TJ de Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis. Então, o município pensou por bem, como havia necessidade de fazer essa suplementação da lei orçamentária, pegar e alterar alguns dispositivos, né, fazer esse remanejamento de valores, que na verdade não houve um acréscimo, e sim um remanejamento dos valores. Então, nós pensamos por bem, no mesmo projeto, encaminharmos artigos dispondo, corrigindo esse erro legislativo, né? Devemos deixar bem claro que é um erro, né, comum em todo o legislativo de municípios do Brasil. Então, nós resolvemos encaminhar esse projeto de lei, alterando, modificando e retornando esses poderes para a administração. Então, a partir da aprovação desse projeto de lei, o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, ele pode fazer novos convênios, tanto com a União quanto com os estados, sem a necessidade de encaminhar projetos para a Câmara. Também pode utilizar destes valores, os valores remanescentes, o superávit dos convênios, ele pode, como ele bem entender, fazer um novo remanejamento. Então, foi basicamente nisso que foi a aprovação do projeto, né? De forma prática, dando um pouco mais de autonomia para o Executivo Municipal, com a colaboração dos vereadores, e isso, lógico, vai dar uma dinâmica de trabalho maior para a administração municipal. Exatamente. Após a aprovação, a administração retomou seus poderes, que sempre foi de forma originária no nosso município, né? Nunca houve essa ingerência que foi posta no exercício de 2017. Então, a partir de agora, a administração, ela, quando bem entender, né, havendo a oportunidade, a conveniência de fazer um convênio, fazer um acordo com os governos federais e estaduais, ela não precisa se submeter à apreciação prévia da Câmara. Esse projeto de suplementação orçamentária foi aprovado por unanimidade, demonstrando aí a compreensão por parte do Legislativo. Exatamente. Nós ficamos muito gratos por essa compreensão dos vereadores, né? Nós, no momento, nós não temos a maioria na Câmara, mas todos foram de maneira... Eles entenderam por bem que seria melhor a administração retomar esses poderes, né? Então, né, fica nosso agradecimento pela compreensão de todos os vereadores que nos ajudaram a retomar as atividades administrativas de maneira originária, né, comumente se utilizava na administração de Palma-Sola. Pablo, na condição de procurador jurídico do município, com certeza, em próximas oportunidades, vai ser necessário a explanação, a explicação de projetos de origem
origem do Executivo. O senhor sempre, com certeza, vai estar pronto para fazer essas explicações a todos os vereadores da Casa de Leis. Isso, exatamente. O nosso objetivo, toda lei que sai do Poder Executivo, ela já tem que ter um parecer prévio de legalidade. Nós não podemos encaminhar uma lei sem um embasamento, o porquê e os motivos que fundamentam, né? Até porque a administração pública, ela se submete às leis, ela não pode fazer nada que a lei disciplina de forma contrária. Então, a gente já sai com o Poder Executivo já encaminha com parecer prévio, e assim que, sendo solicitado pelos vereadores, é lógico que a administração deve estar sempre preparada para irmos lá e debatermos esse projeto, porque no final das contas, é o bem comum que nós devemos atingir, né? É a população que tem o poder, ela apenas delega aos administradores. Então, nós temos que ir lá e demonstrar que esses projetos que, eventualmente, porventura, sejam encaminhados ao Poder Legislativo, vêm para a finalidade comum, que é a de todos os munícipes de Palma Sola. Sempre levando em consideração que Executivo e Legislativo são poderes independentes, totalmente distintos, mas que um bom diálogo, uma conversa amistosa e as devidas explanações feitas sempre que necessário vai acabar gerando na aprovação de tudo aquilo que vem em benefício da população. Exatamente. Então, como eu retorno a dizer, nós não temos a maioria na Câmara, e esse foi um projeto essencialmente se passou pelo diálogo, né? Se não houvesse o diálogo, provavelmente os vereadores não teriam a compreensão devida, né? Os motivos determinantes que ensejaram o projeto de lei. Então, o diálogo é fundamental entre os poderes para que porque, como diz a própria Constituição, são poderes harmônicos, mas são independentes, mas harmônicos entre si, né? Se houver um debate, só debate, e nós levarmos para o âmbito político, a administração nunca vai conseguir alcançar a finalidade comum, né? Que é melhorar a cidade para todos os munícipes. Pablo, para ressaltar um pouco essa importância também restrita à questão da suplementação dos recursos, ou seja, de forma técnica, remanejando recursos de determinados itens orçamentários. Isso também faz com que haja uma condição melhor de trabalho na administração municipal. Exatamente. Este ponto, em especial, ele nunca tinha sido submetido à apreciação da Câmara. Então, para você ter uma ideia, havia a lei orçamentária, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dispunha que a administração tinha o livre-arbítrio, né, a liberdade de fazer esse remanejamento. Só que a Lei Orçamentária Anual ela veio dispor de forma contrária. Então, nós fomos lá e mostramos para a Câmara que havia um confronto entre leis e que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria prevalecer. Então, em razão disso, os vereadores tiveram um consenso, né, foram bem solícitos nesse sentido em ouvir a nossa explicação e entenderam por bem aprovar, né, por unanimidade, que a administração deveria ter essa possibilidade de remanejar esses recursos, porque o que a lei orçamentária anual, em bem da verdade, ela pega e dá um rumo, um norte para a administração, né? Ela pretende utilizar em determinados recursos em determinadas áreas, mas às vezes não vem aquele recurso para aquela área, mas nós temos para outra. E se nós ficarmos estritamente vinculados àqueles valores, a administração não consegue se locomover, ela fica de braços engessados. Então, nesse item, nós também levamos à Casa Legislativa para eles verem que a administração ela deve, né, ela tem como fundamento administrar a coisa pública. E o momento que você engessa a administração, ela não consegue administrar de forma plena, de forma ideal. Então, os vereadores foram bem compreensivos e aprovaram, né, por unanimidade, retomando deixando de ter a ingerência sobre a administração. O prefeito municipal agora retomou os poderes que tinha no exercício anterior. Bem, Pablo, a tua condição como procurador jurídico do município também tem uma ligação muito próxima com o aspecto contábil, as contas, o financeiro. Claro, existe aí uma
uma participação em todas as áreas administrativas, mas essa questão jurídica e financeira sempre andam muito juntas. Já se tem uma prévia da situação financeira que se encontra atualmente o município? Olha, eu não tenho um conhecimento muito íntimo dessa questão, né? Nós atuamos mais na questão da legalidade mesmo. Mas o pouco conhecimento que eu tenho da situação atual foi que o município não houve restos a pagar, não deixamos contas. O exercício 2016 para o 2017 não deixou contas para o prefeito Kiko pagar, né? Até porque a lei de responsabilidade fiscal assim disciplina, né? Mas a questão financeira em si, se há um superávit contábil, eu não sei lhe explicar, né? Você vai me desculpar que isso realmente fica mais direcionado para a contabilidade. Pablo, no quesito técnico de conhecimento que você domina no assunto, algo que nós não tenhamos questionado e que eventualmente dentro desse contexto você considera importante levar ao conhecimento da população, fica aí o espaço final aberto para você fazer essa explanação ou até mesmo algum agradecimento ou algo que nós efetivamente não tenhamos abordado no decorrer da nossa entrevista. Não, eu entendo que um agradecimento realmente deve ser direcionado aos vereadores, né, pela compreensão que tiveram, entender que não se trata de um ato político, e sim de um ato administrativo, né, que a gente tem que atuar de forma harmônica, como falamos, né, lógico, sempre com aquela fiscalização entre poderes, né? E esse é o meu agradecimento especial pela aprovação por unanimidade. E também ficar à disposição para todos os munícipes, se tiver eventualmente alguma dúvida, né? Nós estamos aqui para atender toda a população. É lógico que nossa atuação é em defesa da administração pública, mas sempre que houver alguma dúvida quanto aos atos da administração, os munícipes de Palma-Sola ficam convidados a vir aqui no Poder Executivo, né? E sentar na minha sala, tomar um cafezinho e a gente pega e explica todas as questões, né, de forma que eles saiam daqui esclarecidos sobre aquele determinado fato.